Paz, queridos, mais um devocional aqui conosco. Hoje o devocional é dos dias 24 a 27 de março. Amém? Então nós vamos começar aqui por Eclesiastes, capítulo 11, ok? E vamos concluir hoje o livro de Eclesiastes e entrar no livro de Cantares. Cantares 1 e 2 também. Eclesiastes 11 nos fala do quê? O que começa falando? Do que se trata Eclesiastes 11? Começa falando sobre lançar o pão sobre as águas, ele começa dizendo isso. E o que quer dizer, né, águas, né, na linguagem poética de Salomão. Salomão, ele usa uma linguagem poética. Salomão, ele tipifica águas, você vai ver logo na sequência do livro de Cantares, que ele fala ali que as muitas águas não podem né, afastar esse amor, destruir esse amor. Águas, na linguagem poética de Salomão, significa dificuldades ou provações. Ou seja, quando ele fala lançar o pão sobre as águas, logo no início ele está falando de você aprender a ser generoso e a semear, ok? Mesmo em tempos de dificuldade, porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Então, quando você é generoso, abençoa pessoas, semeia na vida de outras pessoas, ou da igreja, que seja o que for, Deus vê a sua generosidade. Quando você lança seu pão num tempo de dificuldade ou sobre as águas, né, Deus vai fazer com que você recolha muitas vezes mais e reparta ainda mais, com 7, ainda com 8. É a linguagem que ele usa aqui. Né? E aí na sequência desse versículo ele vem falando sobre aprender a semear e compartilhar em tempos de dificuldades. Ele continua falando, né, como semear. Quem observa o vento nunca semeia. Né? Você tem que semear em tempos bons, em tempos ruins. Você tem que semear todas as sementes, porque uma vai cair em solo fértil, outra não, uma pode dar fruto, outra não, ou as duas podem dar fruto. Então, ele vem falando sobre todas essas questões de semear, né? Sempre semear, em tempos bons, em tempos ruins, sendo generoso, né? Compassivo e misericordioso em todo o tempo, ok? Então, e ele finaliza falando sobre as questões da juventude, né? Toma cuidado com as decisões da juventude. Ele conclui falando sobre juventude e já entra no capítulo 12, agora nós vamos entrar no capítulo 12, continuando falando sobre como viver a juventude, né? Ele continuar falando sobre juventude vivendo com temor a Deus e não pelos prazeres, os desejos da nossa alma, porque isso é vaidade. E ele fala sobre esse temor antes do dia de sua morte. Ele vem falando vários versículos ali, né, sobre a questão da morte, e ele adverte: veja isso, ou seja, o teu coração antes que chegue o dia de sua morte. Ou seja, honre a Deus em vida. Ou seja, aproveite a sua vida, viva a vida em vida, mas viva a vida para honrar o Deus Criador poderoso que te deu a vida. É isso que ele resume aqui. E aí, no final, ele resume todo o livro de Eclesiastes em uma frase. Olha que poderoso. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 12. E ele diz bem isso, né? Ele faz, isso é um resumo. Se há algo que eu possa dizer, de tudo que eu possa falar, eu vou dizer uma coisa, vou deixar um resumo aqui. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, o que ele escreveu. Porque isso é o dever de todo homem. Ele finaliza com essa frase, ele resume o livro de Eclesiastes. Se há algo que eu tenho que resumir, é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Pronto, está resumido aqui o livro de Eclesiastes pelo próprio pregador, né? O Eclesiastes Salomão, o pregador Salomão. Já entrando em Cantares. Então, Cantares capítulo 1, ok? Começa então identificando o autor do livro. Então ele já começa Cantares identificando quem é o autor. Salomão, ele se identifica já como autor do livro. E já no início do livro de Cantares, capítulo 1, nós percebemos que a narração é a narração de um diálogo, não é um monólogo, não é alguém contando uma história, é um diálogo ali. Ele vai narrando um diálogo na segunda e na terceira pessoa do singular, né? Você vai notar isso. Na segunda e na terceira pessoa do singular, um diálogo de um romance entre o rei e a sua virgem. Então, é um diálogo de um romance entre o rei e a sua virgem, tá? E neste capítulo, né, logo no início, capítulo 1, ele narra o início desse romance, o começo do romance, né, entre o rei e a sua virgem, aquele que ele escolheu para desposar. E aqui é interessante, porque isso aqui a gente pode também fazer um paralelo entre Cristo, o Rei dos Reis, e a igreja, a noiva do Cristo, do Rei Todo-Poderoso. Então a gente pode usar esse paralelo, porque a própria Bíblia nos dá margem para isso. Amém? Avançando aqui para o capítulo 2,
ele segue então, no capítulo 2, narrando, né, a parte inicial desse romance, ou seja, o início desse romance, né, o flertar dos olhos, né, o cheiro suave, a aparência jovem, bonita, né, a conversa agradável. Ele vem narrando aquilo que chamou atenção, né? E ele, no capítulo 2, ele chama então essa no início que chamou a atenção dele para ser a sua noiva. Então ele vai desposá-la. Então onde o noivo, aqui no final do capítulo 2, ele vai, né, para uma terra distante e depois ele relata que ele volta, né, saltando sobre os montes. Ele diz que esse é o período de espera, né, o anseio. Depois ele tem um contato, tomar a decisão, vem o desposar, o noivado, e aí ele vem então depois buscar a noiva, né? Ele vem saltando sobre os montes, diz ali, e ele usa uma coisa interessante aqui, ele usa, né, esse tempo de espera como as estações do ano, ou seja, tem um tempo de você ficar recluso, é o inverno. Depois ele fala, mas já chegou a primavera, né? As flores, né, estão desabrochando, o sol já saiu, raiou. Então ele usa essa metáfora de linguagem entre o inverno e a primavera, né, para dizer que o noivo está chegando. Nosso Cristo Jesus, o Rei dos Reis, está chegando. Amém? Então agora nós vamos para a parte 2 do nosso devocional. Parte 2 do nosso devocional. Então nós vamos, né, avançando num livro de Números, né? Um livro de Números, capítulo 17 até o 22, hoje, 17 ao 22. Então vamos lá. Capítulo 17. O que se trata? Deus faz o desafio, né, para saber qual é a tribo. Por causa da murmuração do povo, Deus faz desafio para lançar qual a tribo que ele escolheu para o trabalho e a obra do tabernáculo, né, para a liderança espiritual das 12 tribos. E todos recebem uma vara. Moisés dá uma vara na mão de cada líder, né, de cada tribo, e na mão de Arão, né? E Moisés coloca seus cajados então na tenda do tabernáculo, e depois ele vai recolher na tenda do testemunho, e a vara de Arão floresce. Então é colocada essa vara como testemunho dentro da arca. Amém? Para dizer que a tribo de Levi agora era responsável, né, por tudo aquilo que era o serviço, né, do tabernáculo. Porque Deus já havia dito isso. Mas o povo entrou em murmuração e reclamação, e Deus confirma com um sinal miraculoso que realmente ele escolheu Arão e a sua tribo para ser a tribo sacerdotal, a tribo de trabalhadores do templo, que deveriam estar ali, né, sustentando sacrifícios e fazendo expiação pelo povo, ok? Capítulo 18. Deus responde que a tribo de Levi seria responsável, e continua nesse assunto, né, por expiar o pecado do povo, mas ele entra aqui agora em detalhes, né? Ele separa as funções, né, dentro da própria tribo. Quem queria ser o sumo sacerdote, ele já tinha feito isso, né? Aqui ele só repete, ressalva isso. Quem serão os sacerdotes? O sumo, os sacerdotes, os levitas, aqueles que tinham trabalho no templo, e que cada um iria fazer. Então ele reparte isso. Deixa bem claro isso, né? Separações das funções, os direitos e os deveres, porque eles tinham direitos de usufruir de parte da oferta, né, que eram trazidos, principalmente os dízimos. Mas aqui nesse capítulo tem algo interessante, né, que ele fala sobre a provisão de Deus. Deus, né, usa o povo para prover ali dentro da casa, para prover para essa tribo, que eles eram proibidos de trabalhar. Então eles viviam dos dízimos, mas eles tinham direitos, mas tinham também deveres. Um dos deveres dele, que aqui relata interessante, que eles deveriam devolver o dízimo dos dízimos de volta para o tabernáculo. Interessante isso, né? Eles deveriam devolver o dízimo dos dízimos de volta para o tabernáculo. E é claro que isso era um mandamento de Deus, e eles deveriam observar. Por que a gente aprende isso, né? Que nós que somos pastores e recebemos o dízimo, temos obrigação de devolver o dízimo em nosso tabernáculo, o lugar onde nós adoramos. É lá que nós devemos devolver o nosso dízimo, o lugar que nós adoramos. A congregação que nós somos responsáveis por ela, é onde somos responsáveis que devemos devolver o nosso dízimos, dos dízimos que nós recebemos, ok? Dito isso, vamos para o capítulo 19, né? Fala sobre algo interessante. Eu estava vendo sobre alguns acontecimentos agora recentes em Israel. Relata sobre a novilha vermelha. O que se trata a novilha vermelha? Aponta para Cristo, a gente sabe, mas o que era o procedimento da novilha vermelha?
Bom, quando se nascesse uma novilha vermelha, era um sinal de Deus, eles tinham que pegar aquela novilha vermelha, ou ruiva, como é chamada aqui, e separá-la. Ela não podia trabalhar e ela não podia ter nenhum trabalho pesado, nada. Ela tinha que ser separada, mas era novilha, não era qualquer novilha, ela tinha que ser completamente vermelha, sem mácula, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, tá? E ela deveria ser separada. Para quê? Para o holocausto. Diferente dos outros sacrifícios, você vai ver no livro na Torá, os outros sacrifícios, os sacerdotes, os levitas, a tribo, tinha direito a consumir carne. A carne não era queimada, a carne era aproveitada, principalmente a parte direita, né? A parte direita ali, fala dos ombros direitos, ou seja, as duas patas dianteira e traseira direita, a parte direita do animal. A carne era dos sacerdotes, eles deveriam consumir aquela carne, né? Literalmente, a parte direita é a parte boa, né? Onde tem a picanha, maminha, alcatra, filé, contra filé, é do lado direito. Deus é bom, né? Então, é ali onde fica a picanha. Então, eles tinham esse direito, mas na novilha vermelha não. Ela deveria ser separada para fora do arraial. Quando chegasse o tempo certo, ela deveria ser sacrificada fora do arraial e depois queimada completamente, ou seja, ela tinha que ser completamente consumida. Holocausto, a palavra significa isso, completamente consumido, completamente queimado fora, né? E as suas cinzas, que é essa parte interessante, tinha que ser guardada para a mikvah, que era o batismo, né? A mikvah, principalmente para quem tocasse em algum corpo morto, seja de animal ou de pessoas, ou tivesse contato com o morto, não só pessoas, como também objetos e casa. O que acontece? Eles tinham que pegar parte dessa cinza da novilha, né, deitar numa jarra com água e com isopo, o isopo é um tipo de esponja, e eles tinham que passar então nos locais ou nos objetos ou nas pessoas que tivessem contato com o morto, ou seja, seria o batismo de purificação, né? Então, essa cinza da novilha que aponta para Cristo é o nosso batismo de purificação, onde tudo que é morto, a morte não tem mais poder sobre nós. É isso que significa o sacrifício da novilha vermelha. Deus falando, a morte não tem mais domínio ou poder sobre vós. Ok? Capítulo 20, avançando aqui, né? Números, fala sobre a morte de Miriam, né, quando ela morre. E Moisés aqui está num período frágil. Por quê? Porque a sua irmã, ela morre. Então o povo começa bem no momento que Moisés está de luto, no capítulo 20, começa a murmurar novamente por conta de água, né? A dita famosa murmuração do povo. E aqui Deus chama Moisés clama a Deus e fala, ó, fala para a rocha e vai sair água. E quando Moisés vai para diante do povo falar, o povo continua em murmuração. Moisés frágil porque perdeu sua irmã. Ele não suporta, ele sucumbe àquela ira, ele irado, fere a rocha 2 vezes diante de Deus. Deus não fala nada, mas aqui a gente sabe que foi o pecado de Moisés, porque lá na frente Deus cita, né, onde Moisés pecou. Então Moisés, depois disso, né, ferir a rocha, entra na parte onde Moisés manda mensageiros para Edom. Quem é Edom? A tribo de Esaú, né, os descendentes de Esaú, né, que formam a tribo de Edom, que significa vermelho ou sangue, né? Ele fala, a tribo manda mensageiros para passar em paz, mas a tribo de Edom se prepara para uma guerra, falando, nós não vamos aceitar que você passe pela nossa tribo em paz. Nós estamos preparados para guerrear contra vocês. Eles não permitiram a passagem das tribos de Israel. E aí Israel tem que dar a volta, né? Toda uma volta. E por causa disso, no final disso, Deus chama também Arão, né? A morte de Arão. No mesmo capítulo morre Miriam, depois morre Arão. E é a passagem do sumo sacerdote Arão para o sumo sacerdote Eleazar. Eleazar, filho de Arão, escolhido então para ser o sumo sacerdote no lugar de Deus, no lugar de Arão, e Arão é recolhido, ok? Capítulo 22, né? O que nos fala? A guerra entre os cananeus e Israel. Os cananeus eram um povo corrupto, um povo completamente, né, corrompido. E o povo, mais uma vez aqui, né, depois dessa guerra, murmura novamente contra Deus. Logo após uma vitória grande que Deus havia prometido e eles vencem a batalha, o povo murmura contra Deus e as serpentes são enviadas ao deserto. E aí Deus dá uma ordem específica a Moisés para fazer uma serpente de ferro e levantar sobre uma haste, né? Sobre uma haste. E aqui diz que
todos que olharem, obedecerem, olharem para a serpente levantada no deserto, seriam curados e sarados desse mal, ou livres da morte. Isso aponta para Cristo, o próprio Jesus fala isso, né, nos evangelhos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, o Cristo, Filho do Deus vivo, será levantado para a remissão de todos os pecados e para a cura de todas as feridas e para livramento de morte, né, para a salvação contra os males do inferno, tudo aquilo que viria. Então Jesus fala sobre essa parte da Bíblia, da palavra, né? Sobre aqueles que eram salvos e curados, porque olharam para a serpente. Devemos olhar para Cristo, para que nossos pecados, nossa vida, sempre observar o que Ele fez, para que nós possamos ser livres da morte. Continuando no capítulo 21, a guerra contra os Moabitas e os amorreus. Aqui também fala sobre a vitória sobre eles e também sobre a vitória contra Ogé, rei de Bazã, um Néfilim muito famoso. Então, Deus, né, tem uma ordem específica para a eliminação dos Néfilins. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vários vídeos falando sobre os Néfilins. Aqui, eles matam Ogé e matam os Néfilins, né, da tribo de Bazã, que o líder era Ogé. Capítulo 22, que é interessante, né? Fala sobre Balaque, né? O rei dos Moabitas. Aqui fala sobre Balaão, o profeta, né? Que foi contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Então Deus não permite que ele o faça. É interessante que ali, né? Ele decide ir assim mesmo contra as ordens de Deus. Deus fala com ele. Aí Deus tem que falar com ele por meios sobrenaturais, né? O anjo aparece, a jumenta dele vê, né? A jumenta fala e depois Deus abre os olhos dele e vê ali o anjo. Então Deus, né, proibindo ele de ir lá fazer tal coisa. Mas depois Deus permite, você pode até ir, mas você não vai amaldiçoar, você vai abençoar, ok? E ele obedece e faz exatamente o que Deus falou. Ali, ele não consegue amaldiçoar, ele consegue abençoar. No próximo devocional, nós vamos continuar falando sobre Balaão e, né, Balaque, Balaão e o prêmio de Balaão, né, o engano de Balaão. Nós vamos estar falando sobre especificamente, porque o capítulo 23 vai continuar falando sobre isso, amém? Então agora nós vamos para a parte 3 do nosso devocional. Parte 3 do devocional, né, capítulo 21 e 22 do livro de Mateus. Né? Jesus, no capítulo 21, começa já pedindo a 2 discípulos para buscarem o jumentinho, né? E ele então entra em Jerusalém, assentado neste jumentinho, conforme estava escrito. Ele é aclamado pelo povo para que se cumprisse todas as profecias sobre ele, o Messias, né? Mas, mais uma vez, pela segunda vez, você vai ver essa passagem aqui nos sinóticos, nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, mas também vai ver uma passagem logo no capítulo 2 de João, não é a mesma passagem. Pela segunda vez aqui, Jesus entra no templo e expulsa os cambistas, solta os animais e com as orradas de cordas, né, faz aquele ato ali no templo ali, né, que a ira de Deus o consumirá, né? Ele, mais uma vez, no começo do ministério dele, logo que ele começa, lá em João, capítulo 2, ele faz isso. Ele é mais brando no início, que ele fala, não faça da casa do meu pai, né, uma casa de negócio. Né? Aí, nessa parte aqui, ele já fala, covil de ladrões. Vocês não têm observado aquilo que eu já fiz lá atrás. E, de novo, ele tem esse ato de expulsá-los, ok? Segunda coisa que acontece no capítulo 21 depois dessa parte, terceira coisa, aliás, né? Jesus, né, amaldiçoando a figueira. É interessante, porque depois a figueira lá na frente, que é usado como símbolo de Israel, né? Jesus fala que o sinal da figueira nos será dado. Jesus amaldiçoa a figueira e ensina-nos sobre a fé sobrenatural. Se disser para um monte, sai daqui, vai para acolá, e não duvidar no teu coração, isso será possível. Outra coisa os fariseus, né, perguntam com qual autoridade Jesus faz essas coisas. Eles questionam a autoridade de Jesus. Jesus, né, como sempre faz, com sabedoria, responde a pergunta com outra pergunta. Né? Ele falou, se você me disser qual a autoridade de João, eu te falo com a autoridade que eu falo. Aí eles não sabem responder, porque eles ficam, na realidade, né, pegos ali. Né? Você fala, se é dos homens, o povo se levanta. Assim, se é de Deus, aí nós vamos ter outro problema com os nós. Então eles se calam, falam, nós não precisamos falar, né? E Jesus fala, também não vos direi sobre isso. Mas outra coisa que acontece aqui Jesus, depois que faz isso, ele responde uma outra pergunta, né? Calando eles, contando depois 2 parábolas.
que é a parábola dos dois filhos, onde o filho obediente e o desobediente. E ele é interessante aqui, porque ele pede para um filho, faça tal coisa, e o filho não fala que vai fazer, ele fala exteriormente, mas ele não corresponde, né, dentro do coração dele. Aí fala para outro filho, faça tal coisa, e o filho fala assim, não, não vou fazer, mas arrependido, ele vai lá e faz. Aí o que Jesus quer dizer isso para os fariseus? Fala, olha, o que você fala não tem poder, mas o seu arrependimento de coração, que te move a fazer outras coisas exteriormente, isso tem poder. É o que ele diz aqui. Não é o exterior que importa, mas é o interior que comanda a sua vida. E segunda parábola que ele conta aqui é a parábola do pai de família, né, que envia seus mensageiros para receber o arrendamento da vinha. Só que eles, né, eles expulsam alguns mensageiros, matam eles, e por último ele manda seu filho, e eles rejeitam o filho, falam, vamos matar, porque agora nós vamos ser herdeiros. Eles matam, e aí o pai de família volta para prestar contas, né, com aqueles. E Jesus já entra falando sobre a pedra angular. Eu sou a pedra angular que foi rejeitada por vocês. Quem cair em mim, se arrepender, vira pedaço, mas se eu cair sobre essa pessoa, ela vira pó. Então, Jesus fala sobre a pedra, porque ele é a pedra do alicerce, ok? A pedra que precisa, né, ser considerada, a pedra do arrependimento. E avançando para o capítulo 22, terminamos o 21, Jesus fala sobre as parábolas do reino dos céus. Ele entra mais uma vez, novamente falando. E ele fala sobre a parábola das bodas do rei, tá? Que ele convida aqueles que estavam prontos, né? Que realmente eram os convidados. Ali, claro, está falando sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre o povo de Israel, Jerusalém, e que eles negaram ir nesse casamento, que eles estavam ocupados com a fazer outras coisas naturais da vida deles envolvidos, e eles não vão. E aí o rei é comunicado, e o rei fala assim, então vá lá e convide aqueles que estão pelas ruas, aqueles que viajantes, os estrangeiros, os mendigos, né, todos, convidam eles. Porque os outros convidados, apesar de parecerem dignos, não eram dignos. Então vai lá e convide eles. E ele convida muitos. E é interessante que aqui entra uma passagem interessante, que eles entram com vestes nupciais, mas um dos convidados não estavam com vestes nupciais. Ele viu uma pessoa que estava lá dentro, ele adentrou o recinto, mas não, as suas vestes não condiziam com o local, ok? Ou seja, ele foi convidado, mas ele não foi com as vestimentas apropriadas, né? E vestes falam de relacionamentos, tá? Se você for pegar vestes na Bíblia, fala de relacionamentos com Deus, vertical, e com o seu próximo, na horizontal. Então as vestes dele não eram apropriadas. Aí diz, muitos são chamados, mas nem todos aqueles que são chamados vão ser escolhidos. Por quê? Porque alguns não vão querer, né, trajar as vestes corretas para entrar nesse reino e participar dessas bodas, tá? Aí aqui, né, ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então Jesus também é questionado aqui, no capítulo 22, sobre a questão de imposto. É lícito pagar? Vai pagar imposto ou não vai? E Jesus, sabendo já que era uma armadilha, ele diz, de quem que é essa efígie da moeda? Aí de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus sai, e Jesus aqui está com sangue no olho, porque ele vem começando a responder cada pergunta aqui que ele é questionado. Aí, de repente, ele já é questionado na sequência sobre a ressurreição dos mortos. E ele fala assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem aqueles que vocês dizem que servem. Ele falou, Deus não é um Deus de vivos, porque ele é chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como que Deus, que é chamado pelo nome de 3 pessoas que, né, aparentemente aos olhos humanos já morreram, eles não morreram. Porque Deus não é Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Aqui era sempre a guerra teológica entre os saduceus e os fariseus sobre se existia ou não ressurreição. E ele fala, né, que eles seriam como os anjos no céu. Eles contam ali, falam toda a história, falam eles não se casam, não se dão esse casamento. Né? Não fala que anjo não tem gênero, tá? Aqui, porque muita gente usa essa passagem para falar que anjo não tem sexo ou não tem gênero sexual. Macho e fêmea, estou falando de gênero. Jesus não está falando sobre gênero, Jesus está falando sobre ato de casamento. Eles não se casam, não se dão casamento. Eles estão ali para se relacionar como homem e mulher para procriação. Não quer dizer que eles não tenham um gênero de macho ou de fêmea. Então tem muita gente que usa essa passagem para isso, e erradamente. Deus, então, né, através de Jesus aqui, fala sobre essas questões. E mais uma vez aqui, Jesus, ele é provado, né,
mais uma vez com a pergunta sobre qual é o maior mandamento, né? Por último aqui terminando, ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aliás, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu falei lá no livro de Números, né? A gente estava fazendo os estudos de Números aqui, ok? E termina sobre isso. Jesus cala a todos com toda a autoridade, com sangue no olho. Jesus respondendo com muita autoridade. Tudo que ele era questionado e todos se calavam diante dele. Tamanha a sua autoridade. Aqui mostra um período da vida de Jesus que ele já estava em Jerusalém, próximo da Páscoa, Pesach, no hebraico, que foi a última Páscoa, onde ele faz a ceia pascual com seus discípulos e depois ele é traído e vai para a cruz. Esse era o momento que ele estava vivendo, né? O período da história, da narração de Mateus 21 e 22 é esse período, esse momento, da Pesach, da Páscoa, ok? Então, shalom, até mais. Bom dia para todos.